Fique com o quadro de entrevista e o tema Mediunidade em Crianças. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o nosso quadro de entrevistas do programa A Vida em Foco. Conosco aqui hoje no estúdio, Daniel Dallagnol, cuja ficha de serviços prestados à divulgação do Espiritismo é bastante ampla. Daniel, seja muito bem-vindo de novo. Muito obrigado, Márcio. O tema de hoje, Daniel, mediunidade nas crianças. Assunto que preocupa pais, que preocupa educadores, muitos nem sabem, na verdade, com o que estão lidando. De fato, Márcio, esse é um assunto que eu acho merece alguma reflexão em torno dessa questão mesmo. Então, Daniel, como é que nós podemos identificar, pais responsáveis, educadores, os sintomas da mediunidade nas crianças? Primeiro diga o que é mediunidade também, né? No âmbito da doutrina espírita, a mediunidade é uma faculdade natural que se constitui numa possibilidade de relacionamento mais próximo, mais intenso com o mundo espiritual, através da escuta, né, dos espíritos, através da visão dos espíritos, através de um sem número de fenômenos que a espiritualidade pode provocar, inclusive nas crianças, né, a razão pela qual essa abordagem, ela tem um interesse, ela ganha um interesse fora dos domínios do mundo espírita propriamente, né? Vai para as escolas, vai para os pais leigos a respeito dessa questão, porque é um elemento, às vezes, perturbador no seio da família, a mediunidade nas crianças, porque ela, na sua grande maioria, está presente naturalmente no relacionamento com as crianças e tudo mais. Então, é um assunto que eu acho que merece uma reflexão. E quais são os sintomas, Daniel, que a gente pode identificar? Pois é. Normalmente, nas crianças, é aquela situação trazida com bastante regularidade quando a criança diz que conversa com o amigo invisível, né? Com outras crianças, ou vê pessoas da família, avós já desencarnados, né? Ou pessoas que não é do conhecimento dela e que, pela natureza da espontaneidade da criança, precisa uma observação melhor dos pais. Porque, a rigor, a criança ela não tem a criatividade suficiente para se elaborar nesse campo e imaginar por ela mesma, sem estar observando o fenômeno acontecendo e criar uma ideia falsa acerca dessa questão. Imaginemos o seguinte, que não tenha conhecido o avô que já desencarnou e ela relata a presença do avô conversando com ela, né? Quer dizer, é um fato incomum isto para uma criança, mas é muito mais comum do que se imagina o acontecimento em si mesmo. Então, os pais precisam olhar para a questão. Então, já que você falou que o fenômeno é muito comum, é bastante comum, aliás, por que com as crianças em particular esse fenômeno é mais comum, ou tende a ser mais comum do que com os adultos? A criança, ela é um espírito que ainda está no processo da reencarnação propriamente dita, ou seja, para ser mais claro, Márcio, o espírito ainda não completou integralmente o processo reencarnatório. Nós poderíamos assim dizer didaticamente, o espírito está um pouquinho mais, com maior liberdade, né, para observar o mundo espiritual, tanto na fase da criança quanto na fase mais senil do homem, né? Mais velha, a fase mais velha, né? Então o espírito, os laços que prendem o espírito ao corpo eles não estão tão atados, tão amarrados, né? Quanto passa a partir aí em torno dos 7 anos de idade, que normalmente é a fase que a reencarnação se completa no corpo físico, né? Então elas estariam mais sensíveis. Perfeitamente. Então a sensibilidade na criança está mais aguçada, né? Então facilita de alguma forma esse contato mais próximo com o mundo espiritual.
A criança está muito mais suscetível, razão pela qual a reflexão em torno da questão, né? Pelo fato de que a criança precisa de alguns cuidados. Então, vendo-se que é um fato comum e que a causa é naturalmente orgânica também, Sim. tá lá, o processo não se completou, ela está mais sensível, como é que os pais que identificam isso, porque precisa identificar, né? Precisa. Às vezes alguns nem se dão conta. Como é que eles devem proceder, Daniel? Há uma série de recomendações que nós podemos fazer. A primeira delas é no sentido de que não se reprima isso na criança. Porque muitas vezes os pais, pela recorrência, né, pela repetição do evento, quando a criança diz, olha, estou vendo vovô, estou vendo amiguinho, muitos pais se aborrecem com a criança, né? E muitas vezes há uma certa repressão em relação à questão. Mas a criança vive, esta é uma realidade que ela está vivendo. Pode criar dificuldades aí, inclusive de interpretação dessa questão, no sentido de que a criança, pelo fato de estar vivenciando intensamente esse processo, ela se coloca num drama particular, pessoal, porque ela não sabe o que está acontecendo. E Daniel, como é que os pais devem proceder, Daniel? Pois é. Não responda ainda, nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo a gente continua com essa questão. Tá certo. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Mediunidade em Crianças. Ok, estamos de volta. Obrigado, Renata. Daniel, a pergunta que ficou, né, para a gente fechar aquela questão de como é que os pais devem proceder ao identificarem a mediunidade na criança, no filho. Falamos que não deve haver repressão dos pais, mas também não deve haver o estímulo em relação à questão, né? Porque há pais, na presença dessas situações, porque elas efetivamente geram algumas questões inusitadas e, às vezes, curiosidades. Os pais estimulam a criança de tal sorte que passa a ser, digamos assim, perniciosa a relação com o mundo espiritual também. A criança é um psiquismo em formação, né? Pela debilidade orgânica, ela precisa ser cuidada, razão pela qual não se deve dar importância exacerbada à questão, mas também não podemos reprimir. Então, os pais precisam olhar para a questão com muita seriedade, né? No sentido de preservar a criança, não estimulando, mas também não reprimindo, né? Porque é uma realidade que ela vive, mas é uma realidade que precisa ser cuidada, né? Então, tem limites para isso. Dissemos que a criança é um psiquismo em formação frágil, pela natureza mesmo, ainda do processo reencarnatório, né? E quando a gente fala do processo reencarnatório, é essa fase inicial, onde o espírito, pouco a pouco, toma, por assim dizer, posse do organismo fisiológico, né? Até se completar definitivamente, que dizem as boas orientações doutrinárias, que se dá por volta dos 7 anos de idade, né? Nós vimos que o espiritismo é a doutrina que penetra, é a ciência que penetra efetivamente nesse campo da mediunidade, Sim. trazendo orientações que nunca nos foram dadas, assim. Perfeito. Então nós estamos falando aí com pais, com leigos, que vão presenciar fenômenos assim, e até mais intensos, né, Daniel? Perfeitamente. Fenômenos muito intensos. E a quem os pais devem recorrer, assim, para buscar ajuda? Porque Veja. o programa tem um limite, né? O programa orienta, dá uma visão geral, mas ali no dia a dia... É verdade. A primeira questão que nós poderíamos encaminhar, Márcio, é a observação dos pais. Isto é fundamental. Porque a criança precisa de apoio nesta hora, né? Ela precisa ser cuidada, porque muitas vezes a mediunidade, ou a faculdade, ou a relação com os espíritos, por assim dizer, né, ela cria outras dificuldades. Às vezes a criança tem medo, né, pavor, insônia, dificuldades na escola, pelo fato de que ela não compreende toda a fenomenologia. Então, primeiramente, os pais precisam estar alertas em relação a este tipo de acontecimento dentro do seu lar.
E devem tratar desse assunto com absoluta naturalidade, porque faculdade mediúnica é um fenômeno natural, não é nada de extraordinário. E se ela efetivamente apresenta faculdade, ninguém a pode retirar, né? Nenhuma criatura tem essa condição de retirar a faculdade da criança, né? Então, os pais precisam acompanhar esse processo. Veja, não é demais nós dizermos com absoluta serenidade que as instituições espíritas tratam dessa questão com absoluto critério, né? Não seria demais que os pais se aconselhem no âmbito das instituições espíritas qual é a melhor condição de cuidar da criança. Porque, Márcio, convenhamos, se é uma faculdade que ela tem raízes de ordem espiritual, como é a faculdade mediúnica, este ser, ainda que esteja em formação, um dia precisará de orientação segura neste campo da faculdade mediúnica. Então, é bom que os pais olhem para esse aspecto, não importando que sejam evangélicos, católicos, não é essa a questão, mas conhecer o fenômeno para que não haja surpresas desagradáveis, porque não são poucas as crianças que se deprimem, que têm dificuldades, que não conseguem lidar com esse assunto, e não são poucos os pais que também têm dificuldades de lidar com essa questão. Como a gente não pode tratar isso genericamente, aconselhamos que os pais então se dirijam, né, para receber uma boa orientação numa instituição espírita séria, que seguramente, independente do credo religioso que abraçam, terão a melhor orientação para cuidar dos seus filhos. Então, Daniel, se você fala não deve ser estimulado não deve. o fenômeno e nem reprimido, Perfeitamente. qual seria a consequência assim, se a criança atravessa essa fase inicial do fenômeno mais ostensivo, das impressões mais intensas, se ela não tiver uma orientação, o que acontece lá na frente? Pois é, veja que tipo de adulto nós vamos ter? Veja que não são poucos os jovens, Márcio, e você sabe muito bem disso, que na presença da fenomenologia espírita, por aquilo que a faculdade em si, ela coloca como reação orgânica, porque nós precisamos dizer que faculdade mediúnica é uma faculdade natural que se derrama no organismo, mas as raízes dela são de ordem espiritual. Então a gente diz assim, a aptidão é do espírito, mas a faculdade em si mesma é do organismo, da fisiologia. Então o jovem sente a aproximação dos espíritos, sente que muitos espíritos perturbados o perturbam também. Então lidar com a fenomenologia, né, saber o que efetivamente representa a faculdade, né, que não é nenhum fenômeno diabólico no ser humano. Talvez essa seja a grande questão, né, Daniel? Perfeitamente. Esse preconceito enorme. Começar a tratar desse assunto para preparar o jovem quando normalmente eclode com mais intensidade a mediunidade, para que ele não se deprima, não se perturbe. E, lamentavelmente, muitos deles se suicidam, ou se não se suicidam, né, entram por outros descaminhos da vida, né, da drogadição, das perturbações, das más companhias, que a gente poderia tratar desse assunto mais tarde, para preparar essa criatura para enfrentar isso que é, na verdade, uma ferramenta espiritual para ele se resolver no campo moral. Então, Daniel, eu queria deixar uma questão para você, nesses minutinhos finais, é o seguinte, com que objetivo isso acontece com as crianças e persiste, às vezes, na fase juvenil, adulta? Qual é o objetivo de Deus ao dar essa capacidade, essa faculdade, como você disse, para as pessoas? Veja, Deus não daria uma ferramenta para a criatura para que essa ferramenta se constituísse em causa de perdição para ela, né? Então, veja, como é uma faculdade natural, é nisto que a gente insiste, né? A criatura nasce com isso e vai morrer, vai desencarnar com a faculdade na sua intimidade, na sua organização espiritual e fisiológica. É para ela se resolver no campo moral. Faculdade mediúnica não é para perturbar ninguém, nenhuma criatura. E nem para ganhar dinheiro. Nem para ganhar dinheiro.
Agora, pode levar a um processo de perturbação? Pode. Porque é um campo aberto para que os espíritos atuem no psiquismo, na fisiologia da criatura. Ela precisa saber como lidar com essa ferramenta, com essa faculdade em si. Ó, Daniel, o tempo acabou, né? Foi super rápido. Pois é. Eu gostaria de agradecer mais uma agradeço. vez, né, pela sua boa disposição, pelas orientações claras, seguras, e a você que nos acompanhou. Fique conosco, o programa continua.